Bom, amém. Glória a Deus. É muito alegre estar aqui com vocês. E como ele disse, desde o começo das conferências aqui em Jacksonville eu tenho estado vindo. E é muito alegre ser parte do que Deus está fazendo. Deus está fazendo grandes coisas. Nosso companheirismo por todo o mundo. Acabo de voltar da Austrália. Na verdade, é a igreja onde eu fui enviado a primeira vez. Somos daquela igreja original em Perth, Austrália. E a obra na Austrália está fantástica. Acabam de começar 12 igrejas novas, 6 na Austrália e 6 internacionais. E Deus está fazendo grandes coisas, amém. Abram suas Bíblias esta noite no livro de Gênesis capítulo 22. Quero ler daqui. Uma mulher da nossa igreja recentemente conseguiu um trabalho e ela estava trabalhando para uma senhora que era idosa e bem rabugenta. Ela tinha problemas de enfisema, não fácil de se levar. Então ela começou o trabalho e pouco depois de estar trabalhando, a mulher começou a pedir para fazer tarefas pessoais no seu tempo particular. Ela ia na hora do almoço e a senhora pedia, por favor, você pode trazer o correio para mim? Isso na sua hora do almoço? Depois ela começou a dizer, olha, quando você voltar a casa depois do trabalho, dá para você passar e alimentar o meu cachorro no tempo particular dela. E a mulher da nossa igreja é muito legal e ela esteve de acordo. E essa senhora rabugenta só trabalhou por ela por 1 ano. A senhora teve um ataque cardíaco e morreu. E então ela recebeu a notícia chocante quando no testamento da senhora idosa ela deu o negócio inteiro que ela tinha, senhora. Então não tinha nada a ver com o correio ou com o cachorro. Esses foram provas. A senhora rabugenta, queria saber se esta mulher, se ela fosse fazer algo maior do que ela fazia. A escritura que vamos ler, Abraão foi posto à prova. Ele foi provado por coisas maiores. E toda pessoa aqui, se você vai viver para Deus e vai fazer algo para Deus, você tem que passar a prova. Eu quero pregar passando a prova esta manhã. Gênesis 22, versículo 1. Depois destas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse, Abraão, este lhe respondeu, eis-me aqui. Deus continuou, pegue o seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Vamos começar falando de enfrentando a prova, porque essa história é sobre Abraão. Abraão é um crente e ele acreditava em Deus. E a Bíblia diz que isso era considerado como justiça para ele. Você e eu como crentes, nós também acreditamos em Deus, acreditamos em coisas que foram escritas na palavra e fazemos decisões. E muitas vezes, depois de fazer essas decisões, continuamos vivendo nossa vida e acreditamos e não voltamos a pensar, será que eu fiz o certo ou não? Continuamos vivendo. Nós vivemos baseado ou com base do que acreditamos. Mas nossa escritura nos diz que se você vai viver para Deus, ministrar para Deus, Deus nos provará. Versículo 1. Pois estas coisas Deus pôs Abraão à prova. Essa palavra prova é a palavra de fazer um exame. Significa testar alguma coisa para ver se é genuíno, para ver se ele é legítimo, honesto. E Deus quer saber se as coisas que você diz que você acredita, se você apenas está acreditando, concordando com ele mentalmente, ou se você realmente está comprometido com ele. E as provas que Deus vai trazer em nossas vidas, em muitas formas, todas elas têm a ver se você vai colocar a outras coisas diante ou na frente de Deus. Versículo 2, pegue seu filho, o seu único filho, Isaque, a quem você ama, e ofereça-o em holocausto sobre um dos montes. Deus quer saber o que é que você ama mais. E por isso ele nos prova. E as provas podem vir em muitas formas. Tem provas de dinheiro. Nossa escritura não foi um acidente
que a prova foi uma oferta. Deus nos fala em diferentes tempos para dar, porque Ele quer saber se o dinheiro é mais valioso do que Deus. Se seus planos, os planos que você fez para seu dinheiro, se eles são mais importantes do que Deus. Minha esposa e eu, no começo do nosso matrimônio, nós economizamos para comprar uma secadora. Eu sei, talvez você não saiba, minha esposa se casou comigo pelo meu dinheiro. Quando a gente se casou, eu ganhava R$500 por mês e ela queria mais a metade do dinheiro. Então estávamos casados, não tínhamos uma secadora de roupa e economizamos para comprar essa secadora de roupa e demorou tempo para economizar o dinheiro. Finalmente tínhamos o dinheiro, estávamos prestes a comprar a secadora de roupa. Alguém veio pregar da Índia, falou do que Deus estava falando na Índia e nós ficamos muito emocionados. Ele pediu uma oferta, eu tinha o dinheiro que eu tinha trabalhado muito e duro para ganhar, e Deus nos falou desse dinheiro. Foi um teste. Graças a Deus obedecemos e demos o dinheiro. Tem provas de prioridade. Na Bíblia é muito claro que diz buscar primeiro o reino de Deus. Deus sempre vem primeiro, e então estamos vivendo para Deus. Algumas pessoas recebem ofertas de emprego, promoções, e dizem, sim, esse trabalho maravilhoso, eu tenho orado por um trabalho, mas esse trabalho agora tem que trabalhar quarta-feira à noite. E nos domingos, o trabalho vai mudar você a outra cidade. Eu tive um jovem que ele veio falar comigo uma vez, me contou que ele conseguiu um trabalho com uma promoção em outra cidade, não ia poder vir no culto nas quartas-feiras, nem evangelização. Eu fiz uma pergunta simples para ele. Eu disse, você não me disse que você é chamado a pregar? Ele disse, sim. E eu perguntei, então esse trabalho vai aproximar você mais à vontade de Deus ou afastar você da vontade de Deus? E ele disse, vai me afastar? Eu disse, o que você acha que Deus quer que você faça? É uma prova. Existem provas de moral. Olha, na vida, no trabalho, pessoas que você conhece, você vai conhecer pessoas no trabalho, família, que querem afastar você moralmente ou sexualmente das coisas de Deus. Gênesis 39:7. A esposa de Potifar logo começou a olhar para José com desejo. Venha, deite-se comigo. Pergunta, por que é que Deus não mantém todas as mulheres assim longe dos homens? Mulher, toda com desejo fora daqui. Por que que Deus não mantém os homens que só querem mulheres longe das mulheres no trabalho? Porque é uma prova. É uma prova. Ele quer que você diga que não, não ele. Existem provas de obediência. Deus nos pede coisas. Pedro, posso usar seu barco? Ou joga a rede, lança a rede do outro lado. Felipe, vai no deserto. Deus pode pedir a você. Testemunhe. Vá pionar. Vá a outro país. Saia de onde você está. Ore pelos doentes. Gênesis 12:1. O Senhor disse a Abraão, saia da sua terra, da sua parentela e da casa de seu pai e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. São provas. Deus quer saber se você vai obedecer o que ele diz. No começo do meu ministério, eu comecei a orar pelos enfermos para ver milagres e eu amo muito fazer isso, eu amo ver os resultados. E quando voltamos para os Estados Unidos, o pastor Harold Warner me convidou para pregar na conferência de Tucson. Então, eu estava me preparando para ir e Deus me falou muito claramente, disse, eu quero que você ore publicamente por Harold Warner por um milagre. Se você não sabe, Harold Warner é um cadeirante. E eu estava no começo do meu ministério de cura. Eu disse, eu não estou muito alegre disso, eu não sei se eu estou qualificado, mas eu fiquei pensando, tá bom, vamos orar por ele atrás, num quarto que ninguém está olhando, mas publicamente não. Eu não estava alegre disso e Deus me disse, ore publicamente, mas eu tinha feito uma promessa a Deus, eu farei tudo o que você me disser. Eu orei por ele publicamente e Harold Warner não foi curado. Mas isso não foi para Harold Warner, foi para mim. Deus queria saber se eu posso pedir a você que faça alguma coisa e você vai fazer. São provas de justiça. Na sua vida você terá oportunidades de enganar, de ser desonesto.
de mentir, pessoas que dizem não seja fanático, se leve bem com os outros, aceite o que está acontecendo, você vai me fazer parecer mal, você pode ganhar mais dinheiro, mas você vai ser justo? Tem provas de fidelidade? É muito fácil obedecer a Deus se não custa nada, você sabia? Mas às vezes fazer o certo é muito caro. Por anos, como pastor, eu fiz decisões com respeito à justiça quando eles foram imorais, mas depois minha filha era a que estava fornicando. E eu só tenho uma filha. Foi uma prova. Muito mais fácil lidar com a filha dos outros, mas agora é minha própria filha, o que é que eu vou fazer? E fazer o certo, isso nos custa. Minha esposa e eu estivemos de acordo, não vamos mudar o que acreditamos simplesmente por ser nossa filha. Vamos tratar ela exatamente como tratamos os outros. E disciplinamos ela e foi uma prova. Prova de relacionamentos. É muito maravilhoso servir a Deus com muito tempo. Eu já estou salvo desde 1978. Isso é maravilhoso, eu quero que você saiba, isso é muito maravilhoso, levar muito tempo salvo, é pessoas que você conhece e ama. Pessoas que abandonam o caminho de Deus. Pessoas que abandonam, deixam, eles se afastam de Deus, mas alguns deles se afastam da igreja, se afastam do companheirismo e depois eles começam a ser prejudiciais. É rebelião, começam a rejeitar a autoridade, começam a fazer mal à igreja que eu amo, ou ao companheirismo que eu amo. Essas pessoas que eu tenho uma amizade muitos anos com eles, e o que acontece na rebelião, essas pessoas querem manter o relacionamento igual, depois de atacar e falar mal da tua igreja, do teu companheirismo, do teu pastor. Ei, vamos tomar um café, vamos jantar lá em casa. Eles querem manter o mesmo relacionamento que antes. E não somente eles estão querendo fazer mal a você, mas Deus permite que essas pessoas estejam na sua vida, porque Ele diz, eles passam a ser uma prova de Deus para você. Deuteronômio 13:3. Não deem ouvidos às palavras daquele profeta ou sonhador, o Senhor seu Deus está pondo vocês à prova, para ver se vocês o amam com todo o coração e toda a sua alma. É uma prova. Eu amo esta pessoa. Temos muitos anos de relacionamento, mas Deus diz a quem você vai ouvir, a eles ou a mim? São família, a quem você vai ouvir, a eles ou a mim? É uma prova. E as provas, elas vêm em estações ou temporadas diferentes da vida. A escritura que lemos, Abraão vinha seguindo a Deus por muitos anos já. Ele vinha tomando boas decisões por muito tempo, mas, no entanto, ele ainda foi provado. As provas nunca são uma só e pronto. Às vezes, as mesmas provas vão acontecer, mas em um tempo diferente. Ou serão provas diferentes em tempos diferentes. Eu quero lhe dizer uma coisa. As provas não são fáceis. Não são para ser fáceis. Algumas dessas provas são extremamente difíceis, senão não seriam provas. Abraão estava em agonia. Este é seu filho que eles amaram e ele está sendo testado, provado. Lucas 22:44, estando em agonia, Jesus orava mais intensamente e o suor dele se tornou como gotas de sangue caindo na terra. Você será provado. Vamos falar do propósito da prova. Porque este é o problema. As provas nunca são anunciadas como provas. Deus não nos diz todos os motivos, o porquê. Ele não nos diz como vai funcionar. Seria uma vida mais fácil se ele diz, olha, eu vou essa oportunidade para o que você faça. E escutamos aquela voz, não faça. O que foi? Calma. Se Deus nos disse, esta é a grande prova, escolha o certo. Mas não é isso que acontece? Não seria bom se Deus tivesse dito a Abraão, Abraão, olha, você vai levar seu filho, escuta bem, você vai sacrificar ele. No momento que você levanta a faca, anjo vai parar você e vai lhe dizer, olha, ele tem um carneiro aqui no arbusto. Ele não sabia como isso ia funcionar.
Porque as provas vêm em formas diferentes. Oportunidades, problemas, crise, pressão. Por exemplo, oportunidades. Um homem chamado Amor disse a Jacó e aos seus filhos: vocês podem casar-se entre nossas famílias. Vocês vão ganhar muito dinheiro. É uma oportunidade. Às vezes, as provas são problemas ou uma crise. Olha, muitas pessoas, às vezes, financeiramente ou em casa, você recebe pressão. Estou lutando aqui nesta área. Deus me salvou aqui, nesta igreja. Deus me disse para ficar aqui, mas sabe o que? Eu posso me mudar e eu não teria mais que aguentar todos esses problemas. Me ofereceram um trabalho em outra cidade, uma casa de graça em outro lugar. Eu posso me mudar para longe do lugar que Deus me pediu para ficar. E o problema se resolveria. O problema de Ruth. Seu marido, Elimeleque, eles tinham fome na terra e se mudaram com Noemi, sua esposa, do lugar que Deus tinha para eles. Isso foi pressão. Existe uma história muito estranha no livro de Jeremias. Jeremias, este é um profeta de Deus, o pastor Jeremias, um homem de Deus. Tem seus discípulos. E no templo ele chega para os discípulos: olha, vamos lá atrás, no quarto lá atrás. E quando chegam lá atrás, o pastor Jeremias começa a colocar bebida alcoólica, cachaça nos copos e diz: você quer um pouquinho? Imagina como você tivesse analisado isso, ou sua cabeça deveria ter dado muita dor. Ou uma coisa, se você vai num bar, num boteco e tem um cara servindo cachaça, mas o profeta, o pastor Jeremias está oferecendo cachaça a eles. O que está acontecendo aqui? Sentindo pressão. Seja qual for a prova, não é o único problema ou assunto. Tem problemas de dinheiro, moral, de justiça ou de prioridades, mas não é simplesmente por isso. Sempre há algo maior em jogo. Há risco, seja qual for a prova que você enfrenta, sempre há algo maior. Deus tem planos para as suas vidas, os quais são maiores do que você e eu podemos ver nesse momento. Tua vida, seu ministério, seja qual for, Deus sempre tem algo maior, mas você não pode ter algo maior se você não está preparado para Ele. Você tem que crescer, você tem que mudar para poder fazer o que Deus quer que você faça. Isaías 49:2. Ele fez minha boca como uma espada afiada. Na sombra de sua mão ele me escondeu. Ele me fez uma flecha polida e me guardou em sua aljava. Essa escritura repete 2 vezes. Ele me fez, ele me formou. Existe um propósito que Deus tem, mas você tem que estar preparado. Moisés teve que ser preparado para poder libertar os filhos de Israel. José teve que ser preparado para governar e libertar o povo de Deus no Egito. Davi teve que ser preparado para ser rei. E quando você está enfrentando uma prova, você começa a calcular os benefícios e o custo, e nunca é apenas sobre o que está acontecendo, sempre há algo maior. Quando eu estava assistente do meu pai no ano 2004, e ele começou a me trazer para que eu começasse a participar em todo tipo de crises, disciplina, encontros, reuniões. Eu estaria do lado e sempre ajudando, mas ele sempre era o líder. Mas um dos meus melhores amigos começou a fazer coisas que demonstraram um caráter errado, e na minha opinião ele precisava ser disciplinado. E falamos com ele, e meu pai disse: ele vai ter que ser disciplinado. E meu pai me disse, sabe o quê? Deixou a situação nas minhas mãos. Ele disse: você lida com ele. Papai, você não vai estar lá? Não, você lida com isso. Pai, você sabe que ele é meu amigo, né? Isso foi uma prova? Meu pai queria saber o que é que eu faria no futuro. Não tinha nada a ver com meu amigo. É o futuro, porque existe sempre algo maior em jogo na sua vida, e sempre também há algo depois
em sua vida. Você e eu não vemos o benefício imediato das decisões corretas. A prova vem e você diz, não vou fazer o errado. Mas não é uma televisão, um programa de televisão, a música começa a tocar e de repente todo mundo começa a gritar que nem um carnaval, anjos cantando, passou a prova, que legal. Não é assim. Às vezes, você escolhe honrar a Deus e nada muda. Eu faço a decisão certa e correta, estamos esperando que de repente o benefício vai acontecer, tudo vai mudar no dia de amanhã e não acontece. Na verdade, às vezes você passa a prova e as coisas pioram. Mas o benefício, a bênção, eles só serão vistos um tempo depois, no futuro, mais tarde. Ofereça seu filho. A bênção disso talvez não chegue no dia que você passou a prova, sempre algo depois. Eu li com respeito a lojas que vendem cerâmica antiga e dizem que você poderia pegar um frasco, um vaso e no fundo estaria escrito a palavra em grego dokimos, que significa aprovado. E o que dokimos significava era que eles tinham passado esse vaso pelo fogo. E no fogo saiu sem nenhuma rachadura, então agora estava pronto para ser usado. Isso é o que Deus faz em nossas vidas. Ele coloca você à prova, para que depois da prova você possa dizer, dokimos, aprovado, e agora você está pronto para algo maior, e você está pronto para algo depois. Vamos olhar para uma última coisa, passando a prova. Na nossa escritura, não lemos toda a história, Abraão passou a prova. E realmente há benefícios, existem benefícios poderosos de passar a prova. Talvez você não veja eles imediatamente, mas na nossa escritura diz algo muito simples. O primeiro benefício é que você avança. Você avança. As provas de Deus não são um buffet. Não é como um buffet, buffet livre, que você pode comer o que você quer. Você chega e diz, eu quero isso, eu não quero aquilo, eu não gosto daquilo. Não é um buffet. O que você gostaria de comer hoje? No reino de Deus, você somente avança em Deus e faz progresso em Deus depois de passar a prova. Ou, se você passa a prova, Gênesis 22, 19, então Abraão voltou para onde estavam seus servos e juntos foram para Berseba. Sabe que é possível na vida? É muito possível na vida estar preso ou travado num lugar. Pessoas que me dizem, eu tenho 20 anos de salvação, de convertido, e tecnicamente isso não é verdade. Às vezes você está salvo 1 ano 20 vezes, não tem maturidade, isso não é o mesmo. Mas quando Deus traz a prova do dinheiro, você diz, não, é como comer língua de vaca, ou comer coisas que você não gosta, provas morais, provas de relacionamento, prova de prioridade, seja o que for. Se você não passa essa prova, você não vai avançar. Deus não diz, sabe o quê? Deixa para depois, não se preocupa. Não, você só avança se você passa a prova, e graças a Deus que Abraão passou a prova. Na nossa escritura, se você continua lendo toda a história, eu desafio você a ler o capítulo 22 de Gênesis. Você começa a ver a Deus em novas maneiras. Gênesis 22, 14, Abraão deu àquele lugar o nome, o Senhor proverá. Daí se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Ele viu a Deus de uma maneira, Javé, Jireh, ele nunca tinha visto Deus assim, Senhor proverá, mas agora ele tem esse ponto de referência, minha esposa e eu.
Às vezes passávamos por nova crise, novos problemas na vida e nos lembrávamos um ao outro de provas passadas, crises do passado. Muitas vezes a pergunta que fazíamos, se Deus nos ajudou naquela situação, se Deus nos ajudou naquele então Ele vai nos ajudar agora nesta situação, porque você começa a ver a Deus de novas maneiras e assim você pode abrir e receber bênçãos na sua vida. Olha, quando Deus traz uma prova na sua vida, não é porque Ele quer tirar algo de você. Tem pessoas que têm ideias muito estranhas de Deus. Quando eu conto a história de que eu dei o dinheiro para a secadora de roupa, tem pessoas aqui, é assim como Deus é. Ele disse, tem dinheiro no banco, vamos tirar seu dinheiro todo. Deus não pede coisas de você porque quer tirar de você. Ele pede porque Ele quer nos dar. A viúva de Serepta, dê ao Senhor primeiro. Uma mulher que estava morrendo de fome, sem ajuda financeira nenhuma, você está disposto a dar a Deus? Deus não fez isso porque Ele estava querendo que ela morresse de fome. Ele queria dar mais a ela. Toda vez que você passa a prova, você mostra a Deus que você pode confiar nele com mais. Ele pode confiar em você com mais. Lucas 16:10. A quem se pode confiar com um pouco, também se pode confiar com muito. Outra tradução diz: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Eu tenho experimentado isso na minha vida. Quando Deus tem me pedido coisas, especialmente nas finanças, ganhando R$200 por semana e demos aquele dinheiro todo para a secadora. Deus viu que podia confiar em nós com mais dinheiro, com mais bênção. É o que Deus faz. Passar a prova abre bênção. E depois, não somente isso, você começa a inspirar outras pessoas a tomarem decisões corretas. Hebreus 11:17. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu a Isaque. Aquele que acolheu as promessas de Deus estava a ponto de sacrificar seu único filho, do qual havia sido dito: a sua descendência virá por meio de Isaque. Pensa nesta história. 4.000 anos depois, hoje, depois que Abraão passou a prova, 4.000 anos depois. E com tudo isso, Abraão, passar a sua prova nos inspira. Isso é o que acontece quando você passa uma prova, não é apenas sobre você. Sempre haverá outras pessoas que são inspiradas. Muitas pessoas têm me dito antes, quando eu conto a história de como disciplinamos nossa filha. Colocamos ela para fora de casa, para fora da igreja. Disciplinamos ela. Eles nos disseram. Isso lhes inspirou. E graças a Deus, Deus fez um milagre, salvou ela depois. Ela é esposa de pastor hoje. É por isso que todos os meus sermões eu conto histórias. Eu não conto uma história porque é com respeito a mim. Eu conto histórias com respeito a outras pessoas e o que Deus tem feito. E que Deus pode ajudar você também. Olha, no tempo da prova, a prova é muito estressante. Eu olho o passado, as provas que eu tenho tido, provas que às vezes têm sido agonizantes, mas a Bíblia diz que sempre vai haver um depois. Salmos 35. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Olha, aqueles que passam a prova, eles não se arrependem. Às vezes eu estou sentado na plataforma e eu olho assim na igreja e a audiência, eu vejo minha filha. Foi uma prova. Disciplinamos ela, fizemos o certo e agora eu vejo ela com seus braços levantados. Eu vejo ela sentado ao lado do seu esposo, Estevão. São pastores, eu vejo meus belos netos. Isso não me pesa nada, não me arrependo. Eu digo, valeu a pena? Amém? Valeu muito a pena. Mas você tem que passar a prova. Você dá e você recebe provisão milagrosa. Quando a gente deu o dinheiro para aquela secadora de roupa, Deus liberou provisão milagrosa, não somente para uma secadora, mas para outras coisas e outras maneiras, dinheiro milagroso. Eu obedeci a Deus, orando pelos enfermos, e tenho visto milagres incríveis. Vale a pena.
vale muito a pena quando você vê o que Deus fará. Em toda a sua vida, Deus vai provar você. E toda vez que Deus prova você, diga sim. Faça o que Ele quer, porque sobrará bênçãos para você. Minha esposa e eu, em 1997, fomos para a África do Sul para pionar uma igreja numa área chamada Eldorado, o Parque Eldorado. E Deus nos abençoou. Tivemos um grande avivamento, discípulos, plantamos igrejas, a igreja cresceu. Essa igreja hoje passou a ser um centro de conferências no sul da África. 7 anos e meio depois, eu comecei a me sentir inquieto dentro e eu reconheci o que era. Deus tinha feito isso antes. Eu sabia que nosso tempo estava chegando ao fim, mas o problema era que eu não tinha direção. Não era que Deus me dizia, faça isso, faça aquilo, vá a tal lugar. E minha esposa e eu falamos e sentimos que precisávamos voltar aos Estados Unidos. Não sabíamos muito, mas não estava dizendo o nome de cidades, não tinha uma luz brilhando no mapa, nada disso. Então, usando lógica, a gente disse, vamos ser pioneiros em Miami, na Flórida, é o que vamos fazer. Estávamos de acordo com isso. Aí um dia, um dos outros pastores me pediu para acompanhar ele, o carro dele estava quebrado, ele precisava ajuda com o mecânico, eu fui com ele para o mecânico que eu conhecia. Esse mecânico é um pecador, fuma que nem uma chiminé, da África, continuava fumando como se nada, e com o nosso sotaque americano ele perguntou, o que vocês estão fazendo aqui? Somos pregadores, estamos aqui para pregar o evangelho de Jesus. Ele faz e olha para mim e diz, você deveria estar na Turquia. Eu disse, o quê? Ele não disse isso para Roberto Polaco, o outro pastor, ele disse para mim. E Roberto disse, Greg, você deve ir para a Turquia. Ele disse, tá doido? Esse doido fumante com cara de chiminé? De jeito nenhum. Eu fui para casa, eu chego a casa e eu conto a minha esposa, você não vai acreditar o que aconteceu. Esse africano hoje olhou para mim e disse que você precisa ir para a Turquia. A cara da minha esposa ficou bem grande. Ela disse, Greg, eu estava orando esta manhã e Deus me disse que deveríamos ir para a Turquia. Eu disse, o quê? Não! Eu gosto de comida da Turquia, mas eu não quero ir lá para comer. Eu não tenho nenhum interesse de ir para a Turquia. Não somente isso, a gente já tinha estado internacional 7 anos e meio e 2 anos na África, estávamos longe de casa, eu quero voltar para casa. Eu quero estar nos Estados Unidos. Não, de jeito nenhum. Eu vou resolver isso, eu vou ligar meu pai. Pai, você não vai acreditar o que aconteceu. Um mecânico olhou para mim e disse, vocês devem ir para a Turquia. E eu pensei que meu pai ia dizer, você não seja tolo, você já está num país internacional, mas ele disse, pode ser Deus, você deve ir dar uma olhada. Eu disse, não, pai, não, essa não é a resposta que eu queria ouvir, pai. Eu quero que você saiba, eu lutei muito com isso porque eu não tinha interesse de ir para a Turquia. Mas lembre-se o que eu disse. No começo da minha salvação e do meu ministério, eu disse a Deus, eu farei tudo o que você me disser para fazer. Então eu comprei uma passagem e fui lá para dar uma olhada na nação da Turquia, em preparação se devemos ir lá ou não. Ainda me lembro voando num voo da Inglaterra para Istambul, Turquia. Não foi uma viagem feliz, eu estava lutando no meio do voo. Deus, por quê? Deus, eu já estou internacional, não quero ir para a Turquia, Deus. Mas nesse avião, eu me rendi, eu disse, Deus, eu não quero ir lá, mas se você quer que eu vá, eu irei, eu farei isso. Eu me rendi. Eu cheguei lá, comecei a olhar várias cidades na Turquia, fiz perguntas a várias pessoas, dei uma olhada e estando lá, eu senti Deus me falar muito claramente, este não é o lugar para você. Eu não quero você aqui. Eu disse, você poderia ter me dito isso lá na África do Sul, Deus?
Teria economizado o dinheiro da passagem, tudo aquilo. Mas foi muito confuso para mim. Por que Deus? Por que Deus teria me dito, entra no avião para ir na Turquia só para depois me dizer não? Várias semanas depois, foi a conferência. Eu expliquei ao meu pai o que tinha acontecido, que eu fui, olhei, Deus falou comigo, disse, eu não quero você aqui. Nesse momento foi que meu pai me disse o seu plano. 75 anos ele já tinha de idade. Ele disse, seu plano era me preparar e me treinar. Ele disse, eu quero que você assuma a igreja de Prescott, eu quero que você seja o líder do companheirismo. E como um bom australiano teria dito, eu fiquei bem abismado. Foi uma prova. O mecânico, minha esposa, foi uma prova. Porque Deus tinha algo maior, mas ele queria saber. Ele queria saber. Escuta bem, você nunca pode avançar além da prova. Eu contei para você que acabo de voltar da Austrália. Perth, Austrália, foi onde eu conheci minha esposa, fomos discipulados, fomos enviados a pionar. Cada vez que eu vou à Austrália, eu fiz isso faz 2 semanas atrás, quando eu estava lá. Eu volto nos lugares onde Deus falou comigo. Eu fui na rua Walk, numa área chamada o Monte Oli, onde Deus me disse para pregar o Evangelho. Eu fui na rua Oli 142, uma igreja antiga, onde a gente tinha conferências antes, numa quinta-feira de noite, igual a esta. Mostrando um vídeo de conferência. Deus falou com Lisa e comigo e nos disse, quero que vocês vão internacionais. E foi lá, éramos jovens. Nos inclinamos, nos curvamos ante Deus e dissemos, Deus, vamos lá. E eu não vou visitar esses lugares como turismo para me lembrar. Mas eu vou porque eu digo, eu nunca quero chegar a um ponto na minha vida no qual que a obediência era algo que eu fazia antes e eu não faço mais. Eu vou nesses lugares para dizer de novo, eu ainda tenho o mesmo coração obediente como quando eu tinha 19 anos e dizer sim a Deus. Olha, uma noite como esta, essa é uma pergunta excelente para você se fazer. Você pode dizer sim a Deus? Eu espero que cada um de vocês levem em consideração esta pergunta. Porque daqui a pouco nas conferências sempre tem uma oferta. E eu estou confiando em Deus que quando tem uma oferta você vai dizer sim a Deus. Porque esse é o fundamento do nosso companheirismo. Deus precisa de pessoas que, seja o que acontecer, eles digam que sim. Porque se você e eu fazemos isso, é assim que vamos alcançar o mundo para Jesus Cristo e dar glória a Deus. Vamos todos inclinar o nosso rosto e fechar os olhos em todo este lugar esta noite. Graças a Deus, com toda a cabeça inclinada e todo o olho fechado, eu dou um desafio primeiro. Se você está aqui esta noite e você não conhece a Jesus como seu Salvador, eu estou convidando você a deixar, a abandonar seu pecado. Deus não pode abençoar seu pecado. Ele tem planos. Ele tem planos para você. Ele quer lhe ajudar. Mas você tem que dizer sim primeiro a Ele. E dizer sim a Ele é dizer não ao pecado. Deus, eu tenho vivido minha vida como um rebelde, como um pecador, mas eu quero você. Eu quero dizer que sim. Deus, eu não quero mais viver assim. Eu vou dizer sim a você e me render. Isso é o que é ser um cristão. Não somente ir à igreja de vez em quando. Quantos aqui, esta noite, você nunca tem inclinado o seu rosto, curvado você diante de Jesus e dito, Senhor, eu quero render a minha vida a Jesus esta noite. Se você quer fazer isso esta noite, eu quero que você faça uma coisa. Levanta a mão. Levantando a sua mão, você diz, Pastor Greg, eu quero orar, deixar meu pecado e entregar minha vida a Jesus. Quantos agora mesmo Deus quer fazer um milagre na sua vida? Se você é honesto com Deus, você não está salvo, nunca fez isso, ou talvez no passado você conheceu a Jesus, mas você voltou atrás da sua palavra,
afastado, Deus não abandona você, Ele quer que você volte. Não está salvo ou afastado. Levanta a mão rapidamente em todo este lugar. Amém. Aleluia.